Meu boa noite a todos, presentes e os demais, né, que possam estar acompanhando aí a nossa aula síncrona, né, de hoje, de análise estrutural. Talvez o nosso capítulo final aí, né, da disciplina, com alguns elementos complementares, né, do nosso conjunto de tratamento de elementos em placas, né, mas que vai servir de base para a nossa discussão no último trabalho, que não deixa de ser, né, somente um trabalho, mas talvez agora um pequeno desafio, né, que nós vamos propor a vocês para finalizar, né, esta última nota, né, entendendo que agora vocês têm um bom domínio já sobre esta ferramenta, né, do SAP 2000, sobre as condições, né, de aplicação de carregamento, de solução de estruturas, né, em que a gente daí, claro, condiciona, né, um trabalho, obviamente em formato, né, de estudo dirigido, mas que vocês façam, né, as propostas de como poderemos contornar, né, a solução de um tipo de estrutura, né. Não vou também adiantar necessariamente a condição final da estrutura, mas deixo já, né, que é o contexto relacionado, né, a esse tema que nós vamos estar tratando agora, mas a escolha, né, exatamente do modelo que será utilizado, nós estaremos discutindo na nossa próxima aula de segunda-feira, né. Então, para este nosso estudo aqui, né, para essas nossas condições orientativas, né, o que nós queremos apresentar para vocês é a utilização, né, das nossas placas como elementos também no sentido plano vertical, né, nós já usamos, né, esse sentido plano vertical, porém, né, nesse sentido plano vertical, usamos para representar a nossa estrutura, que era uma viga. Então ela recebia, né, a carga no plano, né, da própria placa. Que é um caso particular, né, que nós vimos que é extremamente útil, especialmente para a análise de tensões, a análise de concentração de tensões em elementos. Usando as placas, né, o nosso estudo seguinte, que finalizou, né, o trabalho número 5, foi utilizar a placa na horizontal, né, recebendo carregamentos perpendiculares uniformes sobre a superfície, né, e dessa forma nos permitindo resolver lajes de estruturas, né, um modelo diferente daqueles todos que nós já aplicamos nos conceitos de teoria das estruturas e nas representações, seja para a solução matricial, né, ou outros modelos de solução. Então, na aula de hoje, a proposta é usar esses elementos de placa, porém, né, como elemento vertical, mas com ação horizontal, e esta ação horizontal é variável ao longo da altura, né? Para isso, nós vamos manter, claro, os elementos que nós utilizamos, né? E por facilidade aqui na apresentação, esta entrada eu vou fazer usando um elemento do nosso template, né? Mas podem ser montados, né, esses elementos, e isso vocês podem decidir também daí no nosso trabalho, que será apresentado na segunda-feira, né, se vale a pena usar o template, se usa a entrada via arquivo DXF montado inicialmente no AutoCAD ou em outro software, né, então as estratégias daí vocês vão definir, né, mas aqui a ideia não é definir a estratégia da entrada das informações, mas sim, né, trabalhar estas informações complementares sobre os carregamentos. Então, nesse caso, eu vou entrar aqui, então, em New Model, From Template, vou selecionar este elemento aqui, né, que é o elemento de placa, né, que nós temos nessa definição, aqui não, ele não descreve muito bem, né, o que seria esse elemento de placa, mas a princípio nós temos aqui também nesta parte de baixo aqui a possibilidade de entrar com elementos de placa, mas daí para representar lajes, né, esse aqui é o que a gente representa normalmente como paredes, e que poderia daí, claro, né, ter outras facilidades, por exemplo, para estruturas cilíndricas, né, aqui à direita, né, ou cascas, né, ou outras figuras aqui que são geradas, né, a partir já do próprio template, facilitando muito nossa entrada, né. E aqui nós vamos então
usar, né, então, template inicial, que é shear wall, né, então paredes, né. Na verdade ela tem uma base, né, com a ideia de efeitos de paredes de enrijecimento, né, paredes paracortantes, alguma coisa assim que, para nós não interfere nada, né, no desenvolvimento, do seu comportamento, né. Aqui nós temos, claro, como já aplicamos também no uso dos templates, alguns valores aqui que são adicionados inicialmente, né, aqui eu teria valores ao longo de x, então quantas partes, né, nessa dimensão x, definindo um espaço de 1 em 1 metro, aqui eu estou na unidade de metro, né, acho que talvez aí no cantinho de vocês não esteja aparecendo bem, porque está aparecendo o canto aqui, né, do meu computador, né, mas está quilonewton metro, então as medidas estão em metro, eu estou entrando então com 6 metros, né, em x e 6 metros em z, né, então é uma parede na vertical, definindo então essas placas de 1 metro por 1 metro, não vou mexer nesse valor, né, para até não gastar energia aqui, mas a gente podia colocar 4 por 4 ou 6 com 4 de altura, né, poderíamos definir aí, né, outros, vamos mexer, até vamos mexer aqui, vamos colocar então 5 para Z e 6 na horizontal, até para não ficar quadrado, porque senão depois pode gerar alguma confusão, né? E vou pedir para o programa gerar, dando OK, né? Então ele já gera aqui a nossa estrutura, né? É como se fosse um muro que nós temos aqui disposto, né? Então esse muro tem as plaquinhas aqui, né? Já definidas, né? Naturalmente que eu preciso ir lá em Define, né? Verificar o material que está disponível, tem ali o concreto, verificar as condições do meu concreto, né, as condições de massa, peso, modularidade, etc., né, para ver se estão coerentes, né. Vou deixar o que está ali por default e vou também ver, né, como são seções de placas, vou em Shell, ver qual é a seção que está definida, né, vou modificar. Aqui ela está com uma espessura de 1 metro, né? Então tá talvez muito rígida. Eu vou colocar alguma coisa aqui, por exemplo, aqui ele está entrando com um ponto no meu. Vamos confirmar aqui, ponto 5. Depois nós entramos aqui novamente para ver se está coerente esta unidade. Vou marcar o tick plate aqui também. E vou entrar aqui os valores. Vou entrar aqui novamente só para ver se ele estava tá na representação correta, que o meu aqui, por alguma razão, tá como ponto, né, então, às vezes acontece, né, de num computador tá usando vírgula, no outro tá usando ponto, né, então é melhor a gente confirmar. Então tá tudo ok, né, as placas aqui tem seção, né, clicando com o botão da direita, né, em cima da placa, ali selecionada, aparece lá, né, a seção que nós fizemos a modificação, então isso significa que todas as placas que estão aqui estão com aquele nome, né, por via das dúvidas também vocês podem conferir isso. Ou criar outro nome, né, então criar lá placa, placa 1, 2, 3, né, se tiver variações entre essas placas, e daí usar o assign, né, fazer a aplicação das propriedades geométricas e físicas aí do material nesses elementos, né. Então isso aqui nós já conhecemos, né, poderíamos entrar lá no CAD, né, criando um contorno, pondo uma placa grande, dividindo essa placa grande, usando o Edit, né, e dividindo lá através do Mesh Shells, né. Então a gente tem essas alternativas para trabalhar dentro do nosso elemento. Aqui tenho, claro, a vista de frente, a vista aqui em 3D, andando aqui nos eixos, né, X e Z, então essa é a nossa discretização, e o que eu quero propor aqui para vocês, né, nessa discussão é exatamente uma proposta de se colocar um carregamento que seja variável, né, em função da altura e que se aplique diretamente então a essas placas. E aqui tem uma técnica diferente, né, da que nós utilizamos, né, porque se eu fosse inserir diretamente isso placa por placa, uma carga variável, por exemplo, como um empuxo de água, ou ainda como
empuxo de terra, né? Essas condições de ter que entrar elemento a elemento, né, seriam bastante complicados. Se eu discretizar isso em formato de barras, né, isso talvez seja um pouco mais simples, né, porque nós temos, né, para barras, no menu lá de aplicação de cargas, né, acessando frames, né, que aqui não abre porque eu não tenho nenhuma frame, eu tenho uma opção lá de entrar carga distribuída não uniforme, né, carga distribuída variável a partir de um ponto, né, e isso a gente pode depois complementar na nossa aula seguinte, não é o objetivo desta aula aqui, né, então eu posso demonstrar lá, inclusive para vocês terem a referência no estudo que nós vamos propor, né. Mas aqui quando nós falamos então de placas, né, nós precisamos trabalhar com um elemento de definição aqui no define, né, criando então um padrão dos nós, né, então eu clico aqui nesse padrão dos nós, eu tenho um default, mas vou clicar aqui um outro para pôr aqui em puxo, tá, então eu estou criando um padrão de carregamento, né, chamado empuxo. Então aqui é só colocar o nome, né, e eu vou então selecionar todo esse conjunto e vou lá no assign e vou aplicar este padrão, né, dos nós, escolhendo lá o nome. Mas cadê o empuxo? Não salvou? Deixa eu olhar lá o que aconteceu, acho que não salvei. Vamos voltar aqui. Acho que não salvou. Vamos escrever de novo, empuxo. Acho que tinha que clicar aqui em adicionar e eu não cliquei, né? Então, ok, agora tem o empuxo. Vamos lá em assign. Daí vou aqui em joint patterns, né, o padrão. Vamos abrir, agora apareceu aqui empuxo. E eu vou ter que colocar agora aqui uma equação para representar a variação vertical desse carregamento, né? É óbvio que aqui a gente precisa tomar atenção, né, de como é a variação das cotas dos pontos, né? Então aqui nós estamos, né, olhando a telinha do lado de cá, né, com o eixo X e Z a partir deste ponto, então aqui vai subindo, né? 1, 2, 3, 4, 5 de altura, né? Então aqui é a cota 0, lá é a cota 5. E se nós queremos, né, ter uma variação, por exemplo, como uma variação do empuxo de água, né, a gente precisa, né, que esta equação aqui represente, né, essa variação de acordo com esses efeitos, né. Então se nós queremos lá um valor de Z igual a 5, né, que dê um valor de 0, né, eu poderia aplicar, né, 1 vezes 5, né, desde que descontasse aqui um valor de D, né, reduzindo com a altura, então menos 5, né. Então, colocando na variação de Z, C vezes Z, vamos ver se a equação vai funcionar, né. Então, 1 vezes 5 menos 5 do D vai dar 0 lá em cima. E se for Z igual a 0, né, 1 vezes 0 vai dar uma carga menos 5. Quer dizer, mas eu não quero uma carga menos 5, eu quero que seja invertida, eu quero que a resposta ao final, né, dê o valor ao contrário. Então eu poderia, né, naturalmente colocar aqui então, né, menos 1 e mais 5, né, então se eu tenho Z igual a 5, daria menos 5 mais 5, 0, né, se eu tenho Z igual a 0, né, então seria menos 1 vezes 0, sobra o 5. Então eu posso raciocinar aqui, né, esses dois pontos para a variação dessa equação. E se eu tivesse variações horizontais, né, em X ou num plano, né, tridimensional em Y, eu também poderia aplicar os valores então de variação de A e B, né? Então, tendo isto definido, nós vamos aplicar, né,
sobre esses elementos, e ele vai gerar lá então os pontinhos aqui, vou aproximar um pouquinho mais, a partir dos nós, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Então ele vai ter essa referência aqui, não tem o zero, porque né, zero ele não precisa mostrar. Para cada ponto desse, à medida que varia a altura, não tem variação horizontal, né? Então ele vai colocar apenas esta variação vertical. Né? Tendo disposto isso, né, nós vamos selecionar novamente estes elementos e vamos daí aplicar, né, um carregamento sobre as placas, né? E aqui o nosso carregamento não vai ser, claro, nem a gravidade, nem uniforme, mas sim pressão. Então você vai usar este item aqui, né? Então carregamento estático nas placas devido, né, ao efeito de pressão. Eu vou usar aqui esse load 1 que está ali já pré-definido. Eu poderia colocar aqui um valor direto de pressão, mas seria uma pressão uniforme, né, ao longo da altura, que não é o que nós desejamos, né? Mas sim, nós queremos que use-se o padrão, né? Então vou usar aqui o padrão, empuxo e vou ver a unidade que eu quero considerar dessa altura, né? Então, se fosse tonelada de água, né? Aí basta colocar 1. Se for quilonewton, né? Que é quilonewton por metro cúbico, com um empuxo igual em todas as direções, né? Eu posso colocar um valor igual a 10, né? Então, feito isto, neste carregamento, né? A princípio, a gente pode colocar em adicionar ou replace, né? Se tiver algum risco de ter algum carregamento ali que possa afetar o resultado, nós daríamos OK, né? E vai aparecer esta variação dos carregamentos lá, ó, 0, 10, 18, 20, 20, né? 30, 30, 40, 40, 50. Né? Vou aproximar aqui para vocês observarem. Então, isso estaria dando as variações dentro da própria plaquinha aqui, né? Ok? Alguma dúvida até esse procedimento? Obrigado, tá? Bom descanso. Pode desativar um pouquinho do Felipe ali, para não dar essa interferência, depois a gente reativa, né? Conseguiram entender ali o passo a passo desta introdução de informações? Tranquilo, Ana? Como é que a gente pode agora ver estes carregamentos, né? Então, posso ir lá em Display, mostrar as cargas, né? Show Loads, vou lá em Shell, né? Nesse carregamento é o nosso carregamento 1, nós queremos contorno das pressões ou valores das pressões. O valores das pressões é isso que ele está mostrando aqui, né? Então, acho que não muda muita coisa, então vamos clicar em contornos, né? E aqui ele mostra, então, né, o gráfico, né, com o avanço da altura dessas faixas de valores, né, chegando até lá embaixo em 50 kN, porque eu coloquei o multiplicador de 10, né? Nós tínhamos lá o valor que variava de 0 a 5 vezes 10 dá os 50, né? Então aqui a faixa de cores, né, que ele fez aqui na apresentação, né, vai lá, ó, 0, 6,3, 12,5 no azul, 18,8 entre o cian ali e o verde, 25 entre o verde e o amarelo, 31,3, né? Então ele criou essa faixa mostrando, né, que há uma distribuição dos carregamentos dentro desse intervalo, né? Dessa forma, né, a gente, claro, considerando ali que os apoios ali, como nós estamos vendo, né, ele já é um apoio do terceiro gênero, ou seja, está engastado, né, e em todas as direções, né, então, a princípio está tudo em ordem para representar, por exemplo, um muro, né, um muro de contenção, né, mas um muro de divisa com ação do vento também, né, poderia ser representado assim.
a gente vai então salvar este arquivo, né? Então vou lá em salvar como. Deixa eu colocar aqui na área de trabalho, análise estrutural. Vou criar aqui uma pastinha para este sujeito aí, né? Vou chamar de parede. Eu vou chamar aqui de parede 1. Claro, se você mandar processar, ele vai chamar isto, né, para você salvar os arquivos. Mas aqui já me adiantando, né, o procedimento do programa, já deixa salvo que organiza mais fácil. E daí, claro, que a gente pode mandar executar esse processo. Aqui aparece clara deformada, né? Então, como nós vimos anteriormente, né, nós temos ali as deformações correspondentes, né? Nos nós, né, não vão ter a deformação das placas diretamente, né? Então a gente tem que olhar os nós. Nós vamos ver aqui, né, que a translação importante aconteceu para a direção 2, né, que é sentido Y, né, como esperado, né, e algum movimento também no sentido 3 de Z, possivelmente, né, componente aí dentro deste load 1 que pode estar envolvido aí a parte da carga permanente, porque eu não entrei lá no caso de carregamento para verificar. Podemos até dar uma olhadinha aqui, né, o que está neste load case, né, está aqui, carga permanente, né, então o peso próprio, né, nesta carga, então ele está considerando, né, esse peso do muro em conjunto com as ações horizontais. Então eu poderia dividir, né, estas cargas para depois montar as combinações de carregamento, né, então criar um caso específico só de empuxo, né, ou da ação horizontal variável, o nome que vocês acharem conveniente, né, para a utilização deste carregamento, né. Bom, vamos em frente aqui para entender o que temos de respostas, né, então como são elementos de placas, né, vou lá no S lá, né, que vão dar as informações ou de tensões, né, ou de momentos nesses planos. Então tenho lá forças M11, é momento na direção 11, no plano horizontal, né, e aqui eu teria então esse diagrama mostrando, né, as variações dos esforços na parte superior, muita pouca influência, né, nesse sentido horizontal não teríamos grandes variações, porque não tem nenhuma restrição, então tudo aquilo está se movimentando de maneira mais ou menos uniforme, e temos algumas variações aqui próximo, né, à parte do apoio, que nesse movimento, né, do empuxo, por não haver continuidade à esquerda e à direita, né, essa influência das extremidades das placas aqui em presença destes apoios aqui, né, nos nós intermediários, acaba criando aqui uma espécie, né, de uma pequena curva, né, horizontal, que se amplifica em relação às extremidades, né. Então aqui as tensões estariam variando, né, como a gente pode perceber ali, né, de 5,56 até 9, né, ou seja, uma variação também não muito significativa em quilonewton-metro, né, chegando na parte central, né, ali em 14,85, quase 15, 13,79. É uma variação que a gente diz, do ponto de vista de números, né, do que sai na extremidade e que chega lá na ponta até relevante, né, porque nós estamos saindo aqui de 7, estamos chegando em 15, né, então está dobrando, mas do ponto de vista de intensidade não é um valor significativo. Vamos ver isso, né, se nós mudarmos agora aqui para a direção 2,2, né, que mostra agora os efeitos no sentido vertical, né, que é aquela ideia da flexão mesmo da parede. Então, claro, lá em cima, esses valores saem lá de uma bordinha lá, que às vezes tem uma pequena influência, um pequeno valor, né, dela começa a crescer, aqui ó, chega até 1,48, né, depois seguimos aqui para a próxima placa, saindo lá, uma inversão de borda, né, nós vamos chegar em 12,64 ou 65, depois nós vamos chegar aqui em 44 e 43, aqui que as variações vão aumentando mais, né, vamos chegar a 107,
E finalmente no último trecho, vamos sair lá de aproximadamente 107, 110, para chegar ao final em 206 nesta variação. Então o que é isto, né? É o efeito de uma carga triangular, né? Numa carga uniformemente distribuída, nós sabemos que daria lá, né, que L ao quadrado sobre 2, né? Então basta pegar a altura, fazer que L ao quadrado sobre 2. Para uma carga triangular, nós sabemos que essa variação é cúbica, né? Então ela vai aumentar muito de intensidade quando estiver lá na parte próxima aos apoios, né, onde nós temos aí o engastamento, onde o carregamento também tende a ser maior, né, à medida que se afasta do topo, né, vamos ter esse acréscimo de carregamento, né. Então, com estas informações, né, claro, a gente pode analisar isso do ponto de vista de momento, que é alguma coisa, né, que para nós engenheiros já seria um indicador de como calcular as armaduras, se for uma parede de concreto, né, e também, né, qual o lado, né, que nós vamos colocar estas armaduras, né, e isso a gente também entende verificando, né, o sentido da força que nós aplicamos dentro do elemento estrutural, né, então isso nos daria total condições já de fazer esse tipo de análise. Claro, né, como nós comentamos, né, e vamos ver na nossa aula de segunda, eu poderia representar isso aqui por barras verticais conectadas por barras horizontais, como fizemos, né, na laje representativa de um piso, né, do nosso edifício. Poderia fazer isso também na vertical, criar esta malha de barras e carregar as barras. Naturalmente seria um processo talvez mais simples, né, no ponto de vista de entender o diagrama de cada uma barra, que estaria aqui neste caso de metro em metro, né. Mas a vantagem, claro, né, deste modelo aqui é que se eu dividir, né, em mais uma vez a cada 50 centímetros, ou a cada 25, né, ou a cada 10, os valores, né, de resultado aqui sempre serão na mesma unidade, quilonewton metro por metro de comprimento, né, que é um facilitador também na interpretação desses resultados, né. Podemos, claro, né, do ponto de vista, por exemplo, se estivesse trabalhando com concreto protendido ou querendo avaliar, né, alguma condição de estado limite de serviço para tensões, eu posso mudar daí para stresses, né, e colocar nessas direções 1 ou 2 para verificar não necessariamente as forças, mas sim as tensões geradas, né, nestas regiões, né. Então, vou pegar aqui mais ou menos no fundo, né, variações de tensão menos 755 quilonewton por metro quadrado. E daí posso, claro, por metro quadrado é uma unidade que não me ajuda muito, né? Mas eu posso transformar em quilonewton por centímetro quadrado e comparar, por exemplo, com as tensões resistentes de tração do próprio concreto, para ver se ele está funcionando de modo homogêneo ou se nós temos, né, os limites sendo ultrapassados nesse sentido, e se a estrutura estaria trabalhando fissurada ou não, né, e se necessitaria de um tratamento de avaliação do ponto de vista de estado limite de serviço para a fissuração, que envolveria daí talvez alguns cálculos, né, que diretamente não estariam resolvidos nessa modelagem do SAP, mas poderia até ser evoluída aí, né, usando algumas outras opções de análise, né, das versões aí mais modernas desse software, né, onde a gente introduz as armaduras. Ele permite aí, desde que coloque algumas condições de contorno também, né, fazer análise do comportamento, né, elastoplástico dos materiais, né. Então, claro, a ferramenta é bastante versátil, né, mas o que é mais usado é exatamente, né, o que nós estamos mostrando aqui. Vamos ver na outra direção, né, estas tensões, agora para 2,2, né, e aqui, vendo as tensões, né, aqui que nós temos na parte inferior da peça, né, que nós estamos ali em 5.053 kN por metro quadrado, né, se a gente for dividir isso por 10.000, daria
0,05, né, quilonewton por centímetro quadrado, que é um valor que seria bastante aceitável, né, se nós pensarmos na estrutura com concreto, sei lá, 25, 30 megapascal, né. Isso em serviço não tem majoração, né, então seria aceitável, e aqui estaria considerando o efeito positivo do peso próprio, né, sobre o elemento, né, o que nos dá aí uma certa garantia, né, de funcionamento para esses elementos. Mas já mostrando também, né, que com um nível de tensão maior assim, né, possivelmente aqui eu vou precisar pelo menos de armadura vertical. A horizontal não seria obrigatória, talvez para o equilíbrio. Nós estaríamos usando armaduras por questões de controle de fissuração, né, por questões da montagem da armadura vertical, mas nós sabemos, né, que num muro com carga assim, a armadura essencial seria a armadura vertical, né, sendo a nossa direção principal de esforço, então, esta do sentido vertical que tende a tombar este muro, né. Poderíamos, claro, né, tratar este muro como um muro de gravidade, né, e com isso a análise envolveria, né, definir, né, estas peças, né, da estrutura a partir de elementos, né, com dimensões diferentes. Aqui nós adotamos, né, uma espessura constante, né, que nós podemos até olhar aqui, vou colocar aqui no 3D para a gente lembrar, né, o que ficou aqui na nossa, nos nossos elementos, né. Então tem uma placa aqui, né, nessas seções, né, então um muro de largura constante, né, com uma espessura bem satisfatória, né, nós vimos ali, né, o valor que nós usamos para a shell de 50 centímetros de espessura. Então um muro de 5 metros de altura com 50 centímetros de espessura constante. Isso seria uma boa solução? Algo a se pensar, né? Se os esforços na parte superior não são tão grandes, né? Eu não precisaria talvez dessa espessura tão grande na parte superior. E poderia também, de repente, né, num outro tipo de muro, numa contenção convencional, que pudesse usar não um concreto armado, mas um concreto em que nós estaríamos preocupados que a massa trouxesse algum equilíbrio, né? É possível que nós tivéssemos aí uma solução, né, com essas espessuras variáveis, buscando trazer aí uma resposta de equilíbrio favorável a essa estrutura e que a gente poderia modelar, né, a partir também da mudança dessas espessuras dos elementos, com variações, né, nas duas dimensões. Então, isso a gente fala em concreto, mas poderia pensar talvez num modelo que para nós seria talvez o mais complexo definir, né, as características dos materiais, né, de funcionamento, mas modelar, por exemplo, uma contenção usando gabiões, né, ou seja, aqueles sacos, né, de telas, né, no qual nós vamos encher de pedra, né, e buscar o equilíbrio dessa estrutura também com esses carregamentos. Então podemos trazer, né, esses modelos, né, que não seriam talvez perfeitamente elásticos, mas em que o peso, né, a condição de equilíbrio pelo efeito da gravidade, né, sejam favoráveis a manter a estrutura estável, né. Então o objetivo, né, da nossa aula de hoje, né, até não é extremamente extenso, mas ela é o embasamento, né, para que nós possamos então estar trabalhando com a nossa última atividade, o nosso último estudo dirigido, né, com as aplicações dos elementos finitos aí, né, e com os critérios da análise estrutural, né, mais, né, do que pensar em elementos finitos, do que pensar em SAP 2000, é pensar, né, de como é feito a análise estrutural e quais os cuidados, né, que nós temos que ter nesse processo, quais as estratégias, né, que nós vamos utilizar, né, para representar a estrutura, ou melhor representar a estrutura, seja no sentido de que o nosso modelo se aproxime um pouco, né, do que seria esse comportamento real,
mas também, né, que seja possível, né, que nós como engenheiros tiremos, né, informações satisfatórias para o nosso processo de dimensionamento, né, de análise dessa estrutura, né? Então, a princípio, esse é o nosso conteúdo de hoje, né? Abro aí a palavra para vocês, aí caso tenham dúvidas, algum comentário, né? Finalizando então, né, o nosso estudo da aplicação de carregamentos de cargas variáveis, né? Aqui foi triangular, mas cargas variáveis, né? Sobre elementos planos na vertical, usando aí o mesmo elemento de placa que nós já conhecemos, né? Tudo tranquilo? Perguntas? Eu tenho uma, Janaína, eu fale tenho, lá. eu tenho uma dúvida naquele no sentido das barras, que eu acabei não, eu entendi na hora, mas na hora de fazer eu me compliquei um pouco. No sentido das Da barras aula passada. da aula passada, Isso. deixe-me ver, barras da aula passada, nós estudamos na aula passada, foram elementos de Da grelha lá. nós usamos a grelha na aula passada ou usamos as placas na horizontal? A gente colocou as placas na grelha. Colocamos as placas na grelha, né, Janaína? Isso, daí tem a parte que fala do sentido das barras, que tem aquelas setinhas, né? Vermelhinha, branca e azul. Aquela parte ali eu não consegui fazer depois. Entender para que lado que eu tenho que virar e por quê. Certo. Na verdade, assim, aquilo eu acho que estava na aula anterior ainda, né? Na última aula nós usamos a mesma grelha, estava aparecendo aquelas flechinhas, né? Mas elas foram usadas no nosso modelo de barras, né? Fizemos uma grelha com as barras, né? Que é a grelha efetiva, né? Depois o modelo de placas não é, a gente não chama de grelha, né? Mas aqueles elementos de barras da grelha, né? Elas têm aquelas barrinhas definidas no plano, indicando o sentido dos eixos, né? Especialmente para que a gente entenda, né, a disposição do diagrama, e aquilo também foi colocado para demonstrar que o sentido que você coloca também, que você desenha, né, uma barra, então se você fez da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o programa vai interpretar que aquela barra tem o seu eixo local, né, que seria o x, y da barra, seguindo aquelas flechinhas, né. Então é importante olhar aquilo porque às vezes o diagrama sai inverso, né? Então às vezes a flechinha do que seria o plano em torno de x, ou em torno de y está na vertical e às vezes o diagrama que você está esperando lá de momento fletor não apareceu, né? É porque às vezes a barra ficou girada em relação àqueles eixos. Então a gente faz aquela apresentação de eixos, né? Simplesmente para poder verificar, né? Se os diagramas estão representados de acordo com aquele plano, ou seja, se tiver alguma coisa estranha, né, no diagrama ou não aparecer o diagrama, pode ser que a entrada das barras, né, nesse sentido diferente, ou uma mudança, por exemplo, estou com uma seção de 20 por 40 e eu queria que ela ficasse 40 por 20 e com isso eu altero, rotaciono, né, o eixo das barras, como nós fizemos lá no pórtico, não sei se você lembra, Janaína, que tinha umas barras que a gente mudou a posição do pilar, né, inverteu, e daí o diagrama aparecia, em vez de aparecer no sentido X, aparecia no sentido Y, né? Então é mais nessa questão mesmo de verificar qual é o sentido que nós teríamos a entrada destas barras e que podem influenciar um pouquinho a resposta do diagrama, ou se não do diagrama, e por isso merece um pouquinho de atenção. Mas é basicamente isso, né? Eu não sei se eu tenho aqui algum modelo daquele da aula mesmo, porque eu tinha montado no computador da universidade,
Eu acho que não tem, mas talvez aqui olhando no pórtico a gente possa entender, né, um pouquinho, né? Deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar aqui os eixos locais. Ele aparece, ó lá, ó, das barrinhas aqui no pórtico também, né? Qual é o sentido, né? Que nós temos, né? Claro, a direção na horizontal do eixo da barra, né? Que seria o eixo interno da barra, o eixo local da barra, que no geral seria o x, y, z, né? Aqui dentro da barra ele vai ter lá o 1, né? Vai ter o 2 e o 3, né? Então, às vezes, o 2 e o 3 estão invertidos, o azul está invertido com o branco, né? E daí o diagrama, em vez de aparecer o momento fletor, que é efeito da carga vertical, aparecer no plano vertical, ele aparece no plano horizontal, porque a barra foi rodada. Mas daí você olharia aqui nesse diagraminha aqui e ia ver que o azul estaria para cima e o branco estaria na horizontal, né? Então essas flechinhas elas foram analisadas mais para mostrar, né, que às vezes o diagrama sai numa posição diferente, né? E que a gente daí tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Se aparecer alguma coisa estranha, pode abrir essa janelinha, né? E esses eixos nos ajudam a entender isto, né? Lá na grelha que eu entrei, né, fazendo uso do AutoCAD, né? Então eu saí, né, do ponto 00, fiz a linha de baixo, subi, né? Fui fazendo o contorno, então eu voltei com algumas barras, e as minhas barras então ficaram invertidas no sentido, mas não mexeu no eixo azul e branco, né? Então ficou tudo certo. O problema é se eu dissesse, a viga que era de 20 por 40, agora vai ser uma viga chata de 40 por 20, eu só vou rodar a barra. Não vou mexer na propriedade lá da seção. Daí você rodando, né, o eixo, isso afeta diretamente na posição que o diagrama vai aparecer. Daí o diagrama aparece de momento fletor, vai aparecer na horizontal, apesar de ser um efeito vertical, né? Então era só um cuidado, né, para verificar a entrada de barras, especialmente na hora de rotacionar as barras, né? Eu acho que ali na grelha mesmo nós não rotacionamos as barras, só verificamos essa questão de sentido, que pode, por exemplo, afetar também esforço normal, né? Você inverter o sentido, alguma coisa assim, mas nada mais complexo do que isso aí, Janaína, tá bom? Qualquer coisa também na próxima aula a gente pode olhar na grelha, né? E eu te mostrar daí o que isso implica, eventualmente exemplificando lá, modificando alguma barra. Alguma outra pergunta, meus caros? Não, professor. Sem perguntas? Pelo menos hoje não precisamos sair do Ecovilhas 10h40, 10h30, né? Então tá ótimo, né? Esse friozinho foi bom. Com esse frio aí, eu acho que e sexta-feira ainda, né, sempre é uma condição desfavorável, né, estar com essas aulas bem no final do período, né? Então, se não há dúvidas, né, agradeço aí a companhia de vocês. Nos encontramos na segunda-feira, né? E conversaremos daí sobre o nosso próximo trabalho, tá bom? Obrigado pela companhia, um bom final de semana a todos, né? Obrigado, professor. Só confirmando, Pode a falar. entrega do trabalho 4 será para segunda e desse trabalho da parede ficou para sexta, é isso? Eu vou confirmar essa data, mas daí na segunda-feira nós informamos lá na aula, tá bom? Beleza, professor. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana. Igualmente a todos. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau.